Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Seminarista Paulo Dito aqui e hoje eu queria conversar com vocês sobre chamado, que é um assunto muito debatido dentro da igreja, né? Bastante gente fica com dúvida sobre qual é o chamado, tem gente que acaba se frustrando também por querer muito descobrir qual é o chamado e acaba que isso vira uma bola de neve, a pessoa fica sem entender o que é o chamado, aonde eu devo servir, para onde eu devo ir. E hoje eu queria conversar sobre exatamente isso, o chamado e como Deus chama a gente para realizar obras específicas e obras gerais também. Então, primeiramente, como eu falei, eu sou seminarista aqui da Primeira Igreja Batista e eu acredito que as pessoas consideram que eu descobri o meu chamado muito cedo. Eu descobri o meu chamado quando eu tinha 17 anos, mas isso é um assunto que daqui a pouquinho eu vou entrar. Então, eu acredito que esse seja um bom ponto de partida para a gente começar a conversar sobre isso. E, primeiro, a gente precisa definir o que é o chamado. Existem chamados gerais e chamados específicos. O chamado geral, como o nome já diz, é para todos os cristãos. A gente tem um maior exemplo, que é a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um chamado de todos os cristãos. Não existe um cristão que não receba esse chamado, né? É uma ordem, é mais do que um chamado, é uma ordem de Jesus para que a gente faça mais discípulos e faça o nome dele conhecido. Então é curioso porque algumas vezes eu já preguei aqui na igreja e algumas pessoas até falam assim, não só de mim, mas de outros pregadores também, que queria pregar, que acha muito bonito quem prega lá na frente, mas uma tecla que eu costumo bater muito é que pregar não é um chamado, pregar é uma ordem, é um mandamento de Jesus, como a gente viu na grande comissão. Esse é um exemplo de chamado geral e existem também os chamados específicos, né? Tem pessoas que têm aptidões para algumas coisas e Deus trabalha justamente com isso, né? Justamente aonde elas se sentem mais confortáveis e aonde elas têm mais dons e habilidades, vamos colocar dessa forma. Então, um exemplo de chamado específico é quem faz parte, talvez, de um ministério de louvor. É um chamado específico, a pessoa pode ter sido chamada para, sei lá, servir na própria igreja, pode ter sido chamada para rodar o Brasil servindo as igrejas, ministrando, talvez tocando guitarra, talvez tocando bateria. Esse é um chamado específico. E agora a gente pode entrar no assunto de como que eu posso descobrir o meu chamado. Primeiramente, eu vou dar um breve testemunho de como eu descobri o meu. Eu descobri o meu no começo do ano passado. A gente estava num projeto que a nossa igreja faz, o Verão com Cristo, e era uma época da minha vida de muita renúncia. Eu tinha renunciado algumas coisas e estava sendo uma fase da minha vida que eu estava me conectando muito com Deus, me aproximando muito de Deus, matando a minha carne através de jejum. Eu lembro que na época eu estava fazendo um jejum que durou, se eu não me engano, uns 3, 4 meses. Então era uma época assim, que a minha carne estava bem lá embaixo e a minha espiritualidade estava lá em cima, né? Eu acabei recebendo esse chamado durante esse projeto evangelístico e uma noite que o Senhor falou comigo. E ele já havia falado comigo mais ou menos ali, eu já estava entendendo antes o chamado, alguns dias antes desse projeto. Então o Senhor foi falando comigo, meio que preparando ali o terreno, preparando a minha mente para receber esse chamado. Eu recebi uma noite que eu abri a Bíblia, fazer um devocional antes de dormir, e o Senhor falou comigo através do livro de Josué. Uma breve história, né, de como eu recebi o meu chamado e como que você pode fazer para talvez entender o seu chamado, receber o seu chamado. Algo que eu costumo falar é que a gente descobre o chamado da melhor maneira, servindo. Para você descobrir o seu chamado, eu recomendo que você sirva a sua igreja. Se a sua igreja precisa de alguém para cantar, se coloque naquela posição, aprenda a cantar, faça uma aula de música, de canto. Se a sua igreja precisa de alguém para estar na mídia, aprenda, faça um curso de mídia, entra na mídia ali, pergunta se está precisando. Eu acredito que a melhor maneira de você descobrir qual é o seu chamado específico seja servindo. Se joga no que você acha que pode ser a sua aptidão, se joga no que você tem vontade de conhecer. Às vezes você nunca tocou um instrumento, mas só de ter vontade já é o suficiente. O Senhor quer pessoas que estejam disponíveis e estejam dispostas a trabalhar na obra dele. Agora, também tem uma parte que a gente tem que falar sobre o chamado que não é um mar de rosas. Às vezes você aí de fora vê alguém que já recebeu um chamado, já entendeu qual é o chamado específico e está vivendo por esse chamado e você acha aquilo lindo, você acha aquilo maravilhoso, mas eu sinto te informar que não é um mar de rosas. O chamado, ele exige responsabilidade. Quando você recebe um chamado específico e também o geral que todo cristão recebe, isso também vai exigir de você maturidade e responsabilidade também. Sabe por quê? Existem situações que o inimigo coloca na sua vida justamente para atrapalhar você nessa questão do seu chamado. Sabe, às vezes o seu chamado é para você pregar para as nações, só que por enquanto você ainda prega na sua região. E aí você pode até se sentir, meu Deus, será que eu não estou no centro da vontade do Senhor? Será que eu não estou agradando o Senhor? Eu já recebi que meu chamado é para pregar para as nações e tudo mais. Mas na verdade, você tem que ter responsabilidade e você tem que ter maturidade para entender que o seu chamado pode levar tempo. Quantos anos Abraão ficou vagando até achar a terra prometida? Então,
O chamado ele exige de você responsabilidade, e exige de você maturidade, e exige sensibilidade também. Estar sensível à voz do Senhor para entender o que Ele quer de você e o que Ele quer que você faça para honrar o nome dele no ambiente que você está, com as condições que você tem nesse momento. E uma das coisas que o inimigo coloca na nossa mente é a dúvida, justamente porque quando ele faz isso, a gente está colocando a nossa fé em nós mesmos. Quantas vezes eu já pensei que eu não vou ser capaz de pastorear uma igreja? Quantas vezes eu já pensei que eu não vou ser capaz de lidar com várias pessoas, né? Que o chamado pastoral exige isso. Essas questões são coisas que a gente precisa tomar cuidado quando a gente recebe um chamado, tanto específico quanto o geral. No geral, às vezes você pode estar se sentindo incapaz de falar com alguém para evangelizar. Só que esse é o seu chamado e não é sobre você, é sobre Deus, e isso exige maturidade para você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar com Cristo. A gente precisa falar também sobre a saúde mental nesse quesito do chamado, né? Muita gente acaba se engrandecendo quando recebe o chamado, né? A gente tem alguns exemplos de cantores famosos, justamente cantam muito bem, só que às vezes isso sobe a cabeça e não é algo que o Senhor quer definitivamente. Também tem o lado oposto da pessoa que se cobra demais. A gente pode entrar até em um primeiro ponto que eu separei aqui de 3 dicas sobre o seu chamado, que é onde estão os trabalhadores. Em Josué 17:14 a gente vai ver como essa questão da dúvida afeta as tribos de Manassés e a de José. Eles chegam lá na Terra Prometida e acabam lidando com um espaço que na mente deles não era como eles esperavam, e eles vão se queixar com Josué, que a terra é muito pequena, que não serve para eles. E isso serve de reflexão pra gente, que Deus quer trabalhar com você aonde você está. Sabe, às vezes a gente fica pensando que Ele precisa dar a oportunidade pra gente, para que a gente faça alguma coisa, mas às vezes Ele tá esperando que a gente faça alguma coisa para assim dar uma boa oportunidade para você. E toda essa queixa das tribos, né, de que os outros povos tinham carros de ferro, tinham uma terra maior e a terra deles estava muito ocupada por árvores, né? Josué vai argumentar falando que eles são um povo mais numeroso, que eles vão conseguir lidar com aquela situação. Eu tô trazendo isso justamente porque muita gente usa isso de desculpa, para não trabalhar no reino de Deus. Mas se eu tivesse um equipamento melhor, se a minha igreja tivesse uma estrutura de som melhor, se eu tivesse mais dinheiro, se eu não trabalhasse o dia inteiro, eu conseguiria me doar mais ao Senhor. Mas o Senhor quer que a gente se esforce, independente das condições que a gente tem. Sabe, às vezes a gente acha que precisa ter o melhor para começar a trabalhar no reino de Deus, mas Deus quer trabalhar com aquilo que a gente tem no momento. Às vezes eu acredito que as pessoas se esquecem de que quem vai prestar contas pelas coisas que aconteceram aqui na Terra somos nós. Tem gente que se pergunta, nossa, mas se Deus existe, por que acontece isso de tal maneira? Por responsabilidade do homem. A gente tem a responsabilidade de cuidar da nossa terra. Uma primeira dica, Então, essa primeira dica aí, não arranje desculpa, trabalhe com o que você tem. E isso já até envolve o segundo ponto, que é não se esconda atrás do seu líder. Ali em Êxodo 20, quando o povo manda Moisés subir no lugar deles, e o povo se escondeu atrás de Moisés, atrás do líder deles. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você vê o seu líder, você vê alguém de referência na sua igreja, fazendo alguma coisa, trabalhando ali para o Senhor, você sente até vontade de fazer também, mas você está acomodado. Se esconde atrás do seu líder e fala, não, deixa ele fazer, que ele tem aptidão para isso, enquanto eu sento aqui e só assisto. O Senhor não te chamou para isso, o Senhor te chamou para trabalhar na obra dele, e Ele quer falar com você sobre isso. Não sei se você já parou para pensar, mas só existe um de você, e é com essa pessoa única, que é você, que Deus quer se relacionar. Então Ele tem um chamado específico para você, então você possa não se esconder atrás de alguém, mas descobrir o seu próprio chamado, como eu falei, servindo, se doando, se colocando ali à disposição para servir o Senhor da melhor maneira que você puder. E um outro ponto que eu quero comentar com vocês hoje é sobre renúncia, porque o chamado servir a Deus exige renúncia da nossa parte. Renúncia da coisa mais banal até a coisa mais complexa que existe. Sabe, às vezes você vai precisar renunciar um relacionamento de amizade, às vezes um namoro. Às vezes você vai precisar renunciar ao seu tempo. Sabe, se você tem um compromisso de estar todo domingo na igreja, 19h30, é uma renúncia do seu tempo. Esse tempo de 19h30 até a hora final do culto, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você decidiu renunciar a esse tempo e passar esse tempo servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor. E esse é um tipo de renúncia. Pessoas acabam achando que tem todo o tempo do mundo, e isso serve muito para quem é jovem, para quem é adolescente. Muita gente passa o dia inteiro deitado, ou fica mexendo no celular, fica passando vídeos do TikTok, do Instagram. E sabe um conselho que eu acredito que eu sigo, mas eu gostaria de ter começado a seguir há mais tempo atrás, é: você nunca vai ter tanto tempo quanto você tem agora. Sabe, isso é muito Eclesiastes 10:10, né? Que vai dizer que se o machado perder o fio, você vai ter que bater com mais força. Então, afie o machado, sabe? Gaste tempo aprendendo enquanto você tem tempo para aprender. Porque lá no futuro você talvez tenha uma família, talvez esteja trabalhando, talvez tenha 2 filhos. E aí você já não vai ter tanto tempo quanto você tem agora. Então, invista bem o seu tempo, sabe? Agir com sabedoria é muito importante no reino dos céus, e agir com sabedoria vai fazer você se aproximar de Deus e se aproximar do que Deus quer para a sua vida.
Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe, esse não é um papo de trabalho enquanto eles dormem, aproveita o tempo que você tem para estudar, mergulhar em não sei quantos livros e conhecimento. Não é esse papo. Se divirta também, aproveite a sua mocidade. Eclesiastes também vai dizer isso. Mas invista tempo enquanto você tem tempo. Sabe, a gente acaba desvalorizando muitas vezes o tempo que a gente tem, desvalorizando o efeito que o tempo tem na nossa vida também. Eu lembro que antes de eu me converter, eu era uma pessoa completamente diferente de quem eu sou hoje, e tudo isso é porque eu investi tempo na obra de Deus. Sabe, antes de eu me converter, eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, eu era uma pessoa que achava que era inventado, achava que não era verdade, que a gente ia morrer e não ia acontecer nada. Esse era o tipo de pessoa que eu era, e eu criticava também quem acreditava, né? Lógico que eu não fazia escarcéu em lugar público, nem nada disso, mas dentro da minha mente eu criticava quem acreditava. Até que certo dia me convidaram, né, pra ir na igreja, eu acabei indo. O que mais me chamou a atenção foi instrumento musical, porque eu já tocava um pouquinho naquela época, então me chamou muita atenção a questão de ter um ministério de louvor, e isso acabou me trazendo mais pra perto da igreja. Só que eu hoje em dia tenho um chamado pastoral, hoje em dia eu sei o que Deus quer pra minha vida e eu tento o meu máximo para estar no centro da vontade de Deus pra minha vida. Tudo isso porque eu investi tempo no chamado, eu investi tempo na obra de Deus. Sabe, da mesma forma que o tempo pode ser seu aliado, ele também pode ser seu inimigo. Eu acredito que tem faltado muito esse senso de urgência, sabe? De entender que os campos estão brancos para ceifa, como disse o pastor Luciano, inclusive. Se você não assistiu, pode assistir, que tá aí no canal. Mas falta esse senso de urgência, as pessoas entenderem que tem gente lá fora que precisa ouvir de você e o Senhor conta com você. O Senhor te chamou para uma obra, desde pregar, desde pastorear uma igreja, a limpar o chão de uma igreja, a cantar em um ministério, o Senhor conta com você. É impossível que a sua igreja não esteja precisando de ajuda nenhuma. Você vai ter alguma utilidade dentro da sua igreja. Por isso, sirva para descobrir o seu chamado, se jogue dentro da obra do Senhor. Por exemplo, se você perguntar para um zelador da NASA o que ele faz, qual é o trabalho dele, ele vai dizer que ele ajuda pessoas a chegarem à Lua. Mesmo ele não sendo o responsável por construir o foguete, o responsável por pensar em motor, nada disso, mas ele ajuda as pessoas a chegarem à Lua. Então, da mesma forma, você servindo a sua igreja, servindo uma água ao pastor, você vai estar ajudando pessoas a serem tocadas pelo Espírito Santo. Você pode estar ajudando pessoas a serem salvas pelo simples colocar de uma água para o pastor durante a pregação. Então não subestime o seu chamado, não subestime aquilo que Deus tem para a sua vida. Mesmo que ninguém esteja vendo, mas tenha certeza que Deus está vendo. Como eu falei no começo, Deus é um Deus de relacionamento. Ele chama a gente para se relacionar com Ele. Assim como a sua vida é única, o seu chamado e o relacionamento que o Senhor quer ter com você também são únicos. Então que esse vídeo possa te ajudar a compreender melhor como funciona isso, como descobrir o meu chamado. Se eu fosse resumir tudo isso em uma resposta só, eu diria: fale com Deus, se relacione com Deus, sabe? A gente às vezes fica se perguntando por que Deus não me ouve, por que eu não consigo ouvir de Deus, mas a gente esquece de ouvir de Deus aonde Ele já falou, que é na palavra dele. Então que esse vídeo possa servir para te ajudar na sua caminhada com Deus, possa servir para te ajudar no seu chamado, no seu relacionamento com o Senhor. E agora eu vou responder algumas perguntas, frequentes, e a primeira delas é: existe pessoa sem chamado? E a resposta é não. Logo no começo desse vídeo você já viu que todo mundo, todo cristão tem um chamado, que é de evangelizar, de fazer discípulos. E a gente não tem só esse chamado, a gente também é chamado, por exemplo, à santidade. Então não existe cristão sem chamado. E a segunda pergunta: como lidar quando a minha família não entende o meu chamado? Essa é uma questão muito recorrente. A gente vê, infelizmente, tem famílias que realmente não compreendem o chamado, pais que não compreendem o chamado dos filhos, e essa realmente é uma questão que deve ser muito analisada. Logicamente, só essa pergunta de como lidar com a família que não entende, não apoia o meu chamado, é uma pergunta muito vaga, porque cada família é uma família e vai ter o seu jeito de lidar. Mas eu separei aqui duas coisas que você pode tentar fazer para amenizar a situação. E a primeira delas é: converse. Eu não sei se a família em questão são seus pais, pode ser o seu marido ou sua esposa que não entende o seu chamado, mas converse com a sua família, deixe claro que o Senhor falou isso com você e que esse é o seu chamado e você quer estar no centro da vontade de Deus. Claro que se isso não for o suficiente, não resolver a situação em sua totalidade, logicamente que a gente entende que Deus vai te dar suporte de alguma forma e Ele vai te dar condições para realizar o seu chamado, mesmo sem apoio da família. E converse não só com a sua família também, mas com o pastor da sua igreja, Peça conselho ao pastor da sua igreja, alguém de confiança sua, alguém da liderança da sua igreja, que lidera e discipula você, para resolver essa situação da melhor maneira possível. E a segunda coisa que você pode fazer é justamente orar a Deus. Peça a Deus para revelar o que Ele quer de você através dessa certa dificuldade que está acontecendo, Eu acredito que o Senhor tem um propósito em tudo, inclusive nessa dificuldade que você pode estar passando, de não entenderem o seu chamado, de não compreenderem como é o seu chamado. Eu acredito que o Senhor quer fazer algo, quer trabalhar com você através disso. E a terceira e última pergunta é: todo chamado tem um final feliz? E essa pergunta ela revela já uma certa imaturidade
uma certa imaturidade no reino de Deus, porque a resposta definitiva é não. Se a gente pegar o exemplo de alguns personagens da Bíblia, né, a gente tem Estevão, a gente tem Pedro, o próprio Jesus também, e o apóstolo Paulo, grande evangelista, né? Tem um livro até que fala sobre isso, Israel Subirá, né? Vimos e ouvimos, vai mostrar como o que é aquilo que os discípulos ouviram, o que é aquilo que eles receberam impactou eles de uma maneira que eles não conseguiam ficar calados diante do que eles viram e ouviram, ao ponto de morrer por esse evangelho, sabe? Eles estavam ali de frente a uma situação em que eles foram proibidos de falar de Jesus, ao do contrário, eles iam morrer, e eles decidiram permanecer falando de Jesus porque, como diz em Atos 4:20, eles não podiam esconder, não podiam ficar quietos diante do que eles viram e ouviram. E isso não é uma coisa que naturalmente vai te trazer felicidade, sabe? Você saber que você pode morrer a qualquer momento simplesmente por seguir o seu chamado, por estar no centro da vontade de Deus, não é algo feliz. É o que vai exigir de você maturidade, como foi falado ao longo do vídeo. Um exemplo muito bom é do apóstolo Paulo, grande evangelista, um dos maiores, né? Se não o maior evangelista, né? O cara que mais escreveu livro na Bíblia. Não é maior evangelista, não, porque o maior evangelista é Jesus. Verdade. Então, tá. Só perdeu pra Jesus, tá ligado? É um cara que só perde pro cara, né? Na moral. Terceiro? Billy Graham. Verdade, tem Billy Graham. O cara do Alasca, não? Billy Graham é do estádio. Do estádio? Ah, tá. Vamos lá. Se a gente tomar como exemplo o apóstolo Paulo, né, um dos grandes evangelistas da Bíblia, tem uma das histórias mais impactantes da Bíblia, o cara que mais escreveu os livros, né, as cartas do Novo Testamento, a gente vai ver que a vida dele foi repleta de desafios, repleta de tribulações. Seguir o chamado, estar no centro da vontade de Deus, naturalmente é algo que vai exigir muito de você e não necessariamente você vai ter um final feliz. Paulo, no final da vida dele, a gente não consegue dizer que ele estava 100% feliz em um lugar que todo mundo gostaria de estar, numa posição que as pessoas gostariam de estar. Ele não estava. Ele morreu preso, ele morreu encarcerado, morreu sozinho. Então, são coisas que o chamado exige da gente, né? O apóstolo Paulo vai pedir para trazer uma capa, ele estava com frio, se sentia sozinho, pediu para trazer os livros dele. Então a gente vê que estar no centro da vontade de Deus, seguir o chamado de Deus, vai exigir muito de nós e muitas vezes vai custar nossas próprias vontades e vai custar nossa própria felicidade. Lógico, o apóstolo Paulo não estava triste por estar morrendo daquela forma, porque sobressaía o sentimento de gratidão. Ele mesmo vai dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Então, essa sensação de dever cumprido é o que chega quando a gente tem certeza de que a gente está no centro da vontade de Deus e quando a gente tem certeza de que a gente está vivendo os sonhos de Deus na nossa vida e o nosso chamado. O seu chamado começa quando você morre para si mesmo e vive para Cristo. E o seu chamado é completo quando você morre desse mundo físico e vai viver na glória de Cristo também. E isso definitivamente não é algo 100% feliz. Todo esse processo que você passa até chegar ao final do seu chamado é um processo árduo, é um processo que exige muito de todos nós cristãos. Então que a gente possa evitar essa imaturidade de querer que o nosso chamado complete e satisfaça uma vontade carnal de nós mesmos, porque nós não somos mais carnais. Uma vez que você renasceu e foi batizado, você renasceu no Espírito e agora você satisfaz essa vontade do Espírito, sabe? Paulo vai dizer que aqueles que são do Espírito não satisfazem a carne, mas sim o próprio Espírito. Então que a gente possa ter essa certeza muito firmada na nossa mente que o chamado vai exigir muitas vezes a sua felicidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que o Senhor continue se fazendo presente na sua vida e que você possa compreender a vontade dele para a sua vida, que você possa compreender qual é o seu chamado e sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Não esquece de comentar aí, sugere temas aí, a gente está vendo o que vocês estão sugerindo, né? Já falaram sobre perdão, sobre oração, então não esquece de sugerir o que você quer ver por aqui nos próximos vídeos, tá certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.